Boa noite a todos. Vamos falar hoje sobre a anatomia do sistema reprodutor feminino. É um dos últimos episódios do nosso Morph Speech. E hoje, então, a gente vai abordar o sistema reprodutor feminino, pois na próxima falaremos de reprodutor masculino e mama e pele. Muito bem, então, o sistema reprodutor feminino, ele é composto, né, de órgãos essenciais, né, assim como o masculino, e órgãos que dão suporte para essa reprodução. Então, os órgãos essenciais são os ovários, assim como o homem, o seu homólogo seriam os testículos, né? São órgãos que produzem a essência, que produzem os gametas, né? Então, os ovários estão aí na cavidade pélvica e vejo nessa imagem 3D bem legal, nós podemos observar, então, a relação desses órgãos na cavidade pélvica. Notem vocês que esse reprodutor, então, aqui eu tenho margeando, deixa eu pôr a canetinha, nós temos aqui esse esqueleto ósseo da bacia, né, da pelve. Notem que eu tenho a síntese púbica, logo atrás eu encontrar a bexiga. A bexiga está entre a síntese púbica e o útero, e atrás do útero, nessa imagem não contempla, nós encontramos aqui, então, o intestino. E observem a posição do útero, então ele está anteroverso fletido, quer dizer, está projetado para frente, sobre a bexiga, e lá na sua parte mais inferior, na realidade, no colo uterino, ele é abraçado por uma membrana, então, que nós chamamos, então, de vagina. A vagina abraça o colo uterino e ela se estende aqui. Então, percebemos que tem uma obliquidade nesse plano aqui, as tubas uterinas têm uma projeção lateral, então, um pouco diferente do que aquilo que a gente vê no desenho 2D, que seria uma projeção apenas lateral, dando a impressão que a tuba uterina ela é lateralizada, né, no plano, mas não. E o útero também, então ele assume esse formato. Nota também aqui embaixo a relação muito íntima da vulva, né, da porção externa da genitália, com o clitóris, né, com os corpos cavernosos aqui do clitóris. Então é importante a gente relembrar um pouquinho sobre a embriologia. Não é o objetivo da aula, mas eu preciso comentar sobre alguns homólogos desse sistema genital, né? Nós vamos aqui, existem dois elementos importantes, né? São os ductos de Miller e de Wolff. Gravem, gente. Wolff é o nome masculinizado e Miller é um Müller com trema, né? Então, imagine, Miller lembra mulher e Wolff, homem. Então, se no período na fase indiferenciada, no primeiro mês, então as células ainda estão, por uma questão de indução hormonal, né, vai induzir esse sexo genético, né. Então, existem esses ductos lá, são os ductos de Miller e de Wolff. Nesse caso aqui, se definir ductos de Wolff, nós vamos formar, então, aqui os ductos deferente e os testículos. Lembrando que os ovários são os homólogos dos testículos, né? E esse ducto deferente aqui, o homólogo, será, então, esse ligamento redondo do útero, que vem até aqui na vulva, na porção externa da genitália feminina, tá? Então, isso é importante, se prestarem atenção quando a gente estiver falando de embriologia, para se entender bem a questão dos homólogos. Então, essa outra imagem mostra, mais uma vez, essa questão comparativa, né? Então, vejam, o homólogo do útero está aqui na próstata, na porção interna da próstata, né? Então, as tubas uterinas aqui seriam os ductos deferentes, o homólogo deferente no homem, e os ovários, homólogo aos testículos. Lembrando que os ovários estão na cavidade pélvica, e os testículos estão suspensos ao corpo, né? Presos ou protegidos por uma bolsa, a bolsa testicular, tá? Então, aqui, vejam, olha os homólogos aqui. Eu tenho aqui, em azulzinho, o ducto paramesonéfrico, ou de Miller. Olha só, Müller. Vai se definir se houve, digamos assim, a sinalização para a definição do sexo feminino. Então, o ducto paramesonéfrico, ou de Miller, vai se definir a mulher. Então, percebemos aqui a origem às tubas uterinas, né? E aqui, dos dois lados. E a fusão delas vão formar o útero aqui embaixo. Se for, então, a definição para ducto, definição para o sexo masculino, o ducto mesonéfrico, veja, então existe o mesonéfrico e o paramesonéfrico. O mesonéfrico, então, ele vai dar origem ao Wolff. Então, se houve, então, uma sinalização para o sexo masculino, então é esse vermelhinho que vai se desenvolver, é esse vermelhinho e essa gônada.
então vai se formar o testículo, e aqui, na realidade, o epidídimo muito mais perto, o ducto deferente, até chegar na região posterior da bexiga. Já se for menina, então, os ductos paramesonéficos, o de Miller, né, eles acabam se unindo a essa gônada, que vai ser um ovário, e tracionam para a porção inferior dentro da pelve. Lembrando que essas tubulações vão dar origem, então, vão envolver, na realidade, os ovários aqui com dobras do peritônio, que a gente vai falar ainda. Então, o azulzinho se fusiona formando o útero, as tubas uterinas, e se for homem, então, o testículo desce, formado na cavidade abdominal, ele desce para a porção pélvica. Então, aqui na superfície, veja, existe ainda essa fase diferenciada, então, um tubérculo genital na superfície não tem uma genitália definida na criança ainda, na criança, na realidade, nesse período do concepto. Então, esse tubérculo genital, ele é formado a partir de quê? De uma área de glande, né, de pregas urogenitais, com um sulco no meio, e uma fenda anal. Notem que o azulzinho aqui vai ser chamado de sustentáculo lateral. Então, são dois sustentáculos laterais, com duas pregas urogenitais, um sulco no meio, e aqui há o tubérculo anal, com uma fenda, um tubérculo anal com a fenda aqui. Então, houve a diferenciação para o sexo masculino, então, tem lá os ductos de Wolff, que estão em desenvolvimento, né, e atrofiam os ductos de Miller, ao contrário, se for mulher, atrofia Wolff e desenvolve Miller. Então, eu tenho aqui, lógico, formando o falo. Quem seria o falo? O pênis. Então, a área glandular, está colorido aqui, correlato, vai formar a glande peniana, né? Eu tenho aqui o sustentáculo lateral, vai dar origem aos corpos cavernosos do pênis, e aqui esse fechamento, notem, então essas pregas uretrais com esse sulco urogenital vai dar origem à uretra. E aqui eu vou ter um fechamento dessas pregas, desde aqui, daquele tubérculo anal com o ânus, um fechamento até lá em cima, se fosse um zíper, aniquimar uma expressão. Então, nós vamos perceber que no indivíduo nascido, né, nós temos aqui uma ráfe peniana, peno-escrotal. E essas eminências surgem aqui num período, então, mais ou menos 10 semanas, essas eminências lábio-escrotais, porque pode ser uma formação de uma bolsa testicular, esse entumecimento lábio-escrotal, ou aqui, se for do sexo feminino, então, ocorre uma área glandular, também glandar, né? E aí vocês vão perceber que eu tenho essa prega aqui, ela vai ficar lateralizada na origem aos lábios da vulva, e o sulco urogenital, então, a uretra mais acima, e mais abaixo aqui o canal vaginal, ou a vagina. Então, aqui a ráfe também existente, né? Então, uma ráfe uretral, as pregas são fusionadas, somente aqui, e lá no início. No homem, não, é totalmente fechado. E aqui as eminências lábios escrotais se formariam, então, os grandes lábios, né? E aqui os lábios menores, aqui nesse plano. Esses azuis são os corpos cavernosos no homem, na mulher vai formar os corpos cavernosos do clitóris, tá? Mais à frente a gente vai abordar isso. Agora, formada a genitália, então percebam, olha só, eu tenho aqui aquela eminência lábio-escrotal no homem, então houve preenchimento do testículo, que é o 8º mês lunar, aí mais ou menos a migração do testículo da cavidade abdominal para dentro dessa bolsa. O sinal que houve um fechamento daquele sulco urogenital, vai ter uma ráfe do períneo aqui. No homem seria perianal, e aqui seria penoescrotal, que termina lá no frênulo do prepúcio, tá? Os corpos cavernosos vão dar origem aos corpos cavernosos do pênis, né, e a glande desenvolvida. Já na mulher, então, o homólogo, vejam, eu tenho aqui a ráfe, nesse caso do períneo, então, eu vou encontrar esse lábio maior aqui, que seria o homólogo dessa pele enrugada que é da bolsa testicular, e eu vou encontrar os lábios menores, aquelas pregas urogenitais. O ósteo de uma vagina, que no homem fechou, e aqui desenvolveu então, o meato urinário. No homem, o meato urinário está nesse sulco, que vai dar origem à uretra aqui. A glande peniana comparada com a glande do clitóris, então, somente a glande, e o corpo está aqui, e os corpos cavernosos estão mais internos, a gente vai abordar mais à frente. Então, gente, vamos falar agora especificamente então, desses órgãos internos da anatomia desse reprodutor feminino. Nós temos aí os corpos cavernosos, temos aí o útero em azul, né, o canal vaginal. Então, veja aqui para relembrar essa relação
e do homólogo, que seria o ducto deferente no homem, a mulher, então, dá origem a esse ligamento, isso aqui seria um ducto de Wolff atrofiado, né, e formando, então, um ligamento redondo do útero, fixa o útero lá na vulva, lá externamente. Então, o útero, ele apresenta variações no seu formato, no seu tamanho, por conta da função, a questão também hormonal. Percebo aqui em cima que eu tenho um útero, né, do recém-nascido, onde o colo uterino é muito grande, praticamente quase o mesmo tamanho do corpo do útero. E aqui ainda maior, né? Então, vejam, está bem mais desenvolvido esse colo uterino e do corpo. Notem já na puberdade, em que o corpo vai ganhando uma proporção maior, praticamente 2/3 do útero, ele é do corpo, e somente 1/3 aqui do colo uterino. Então, ainda eu diria que 3/5, né, melhor, né? Agora aqui, numa adulta, né, um útero adulto, nulíparo, não teve gestação nenhuma ainda, nota que em 2/3 desse útero, ele é praticamente do corpo, e somente 1/3 do colo uterino, tá? Então, útero adulto, maduro, pronto para uma gestação. Nesse caso, nulíparo. E esse aqui é um útero, então, já multíparo, né? Tem vários partos, né? E ele ainda apresenta, veja, um corpo maior do que o colo uterino. Olhamos essa imagem, conseguimos ter uma noção exata desse formato do útero. Lembra uma pera, né? Então, o útero tem um formato de uma pera, ok? E ele apresenta essa parte mais vermelhinha, nós chamamos de endométrio, né? O miométrio é a própria parede do útero, que é muscular, então o miométrio, e o que vai envolver ele por fora é o perimétrio, que na realidade nós chamamos de peritônio, como foi falado naquela aula de peritônio. Aqui, então, o multíparo aqui volta, então, à idade na realidade, ele volta a ficar parecido com o útero de criança, que seria, então, numa idade senil, né? Então, aqui já não tem mais hormônio atuante, percebam que ele fica atrófico, menor, pequeno, por conta, então, da privação hormonal. Então, o útero, veja, ele e seus anexos, né? Então, ele tem esse formato de pera, né? Então, onde tem um fundo do corpo, né? O fundo do útero, o corpo do útero como um todo, e aqui embaixo a porção mais inferior seria o colo uterino. Note nessa imagem que nós temos aí, claramente, né, uma margem lateral dos dois lados, essa aqui é uma face anterior, e existe a face posterior, lembra que a face anterior é mais fletida, né? Então, aqui também consigo visualizar essa membrana amarelada que nós falamos lá na aula do peritônio, então é o peritônio, né? Então, vejam aqui, ele é como se fosse um lençol ali, que eu usei esse exemplo, tem as tubas uterinas aqui, tem o ovário aqui, o útero, então imagina um lençol por sobre isso tudo lá na pelve. Esse lençol é o peritônio. Lateral ao útero, então, vou chamar de ligamento largo, né? Então, e quando ele reveste a parede uterina, chama de perimétrio, né? E aqui percebam vocês que ele se fixa lateralmente, dando um aspecto que chamamos de ligamento largo. É o perimétrio, na realidade. Então, é o ligamento largo do peritônio. Envolvendo a salpinge, salpingo do grego quer dizer tuba uterina. Então, a salpingite, uma inflamação da tuba uterina, e quando ela é envolta pelo peritônio, então nós chamamos de mesosalpinge, ok? E aqui existe um envolvimento do ovário, também chama de meso-ovário. Uma outra imagem vai ficar mais claro para a gente identificar isso, tá? Então, nessa imagem, nós entendemos aqui o útero com seu formato, um ligamento aqui, que é o ligamento útero-sacro, ele vai se prender, então, no posterior ao sacro. Os dois ureteres chegam aqui muito próximos para a bexiga, na realidade, desculpa, essa é uma vista posterior, desculpa. Aqui, então, a face posterior do útero e a face anterior está à frente. Percebemos, então, que aqui posterior sai o ligamento útero-sacro, prender ali ao sacro, os dois ureteres chegam aqui para passar lateralmente o útero e chegar onde? Na bexiga, que está à frente do útero, ok? Os dois ligamentos próprios do ovário, né? Aqui um ovário esquerdo, aqui o direito, o próprio ovário aqui, com o corpo lúteo. Note que no mesosalpinge existe alguns apêndices, esses apêndices vesiculosos são chamados de Dactyde de Morgani, e Dactyde de Morgani. Também pode ser apêndices testiculares no homem, pode se envolver. O ovário fica preso por esse ligamento, que é o próprio do ovário, e um outro suspensor aqui, ligamento suspensor do ovário, que contém os vasos ovarianos, que vão lá de cima, lá da horta, vem
os ramos gonadais, né, nesse caso, são as artérias ováricas, que chegam até o ovário para nutri-lo e nutrir a tuba uterina. Bom, aqui dessa imagem, a tuba uterina, percebam que na porção final dela, que mais próxima do ovário, ela apresenta fímbrias, né? Dá uma impressão que isso fica aberto constantemente, mas não, ela está justamente sobre o ovário, né? Como se estivesse massageando, muito íntimo no ovário, para quando ocorre, então, a erupção aqui do óvulo, ela seja captado pelas fímbrias. Então, essa porção final da tuba eu chamo de infundíbulo. O infundíbulo é rico em fímbrias, né? São membranas que ficam em íntimo contato com o ovário. Já o terço médio dele, maior aqui, é a ampola da tuba uterina. Essa ampola, então, é onde ocorre 70% das fecundações, né, de uma gestação acontece aqui. A fecundação ocorre por aqui na ampola. Depois tem uma porção do istmo e uma transmural que não aparece aqui, que cruza a parede do útero. Essa outra imagem mostrando a relação do útero, olha só, gente, como ele se relaciona dentro da cavidade pélvica. Olha a bexiga aqui, o útero se encontra aqui, o ligamento redondo lá na frente, as tubas uterinas elas estão mais posteriorizadas, né? Então, meio que abraçando o ovário, o seu ligamento com os vasos aqui ovarianos, o ligamento útero-sacro, ele fica circundando aqui o reto no intestino, criando essa escavação, chamada de escavação reto-uterina, ou também chamada de fundo de saco, ou saco de Douglas, nós falamos na última aula. Aqui consigo visualizar bem o mesosalpinge, né? O ligamento largo, outro ligamento que é o ligamento redondo, o fundo do útero. Nessa outra imagem aqui, foi cortado o útero, né? Foi cortado na altura do colo, mais ou menos aqui. Então, nessa face útero-vaginal, vejam, tem a bexiga, aqui os dois ureteres, que cruzam, como nós falamos aqui, posteriormente, e chegam, atravessando essa peritônio, chegando à bexiga, tá? O útero está aqui. Essa proximidade desses vasos aqui, junto com o ureter, há um risco muito grande quando se faz a cirurgia de uma esterectomia, sobretudo a transvaginal, de romper, vai ligar esses vasinhos aqui para que possa fazer a extração do útero, pode ligar o ureter junto, e aí, infelizmente, ou rompê-lo, né? E aí ocorre o gotejamento de urina na cavidade pélvica. Nota a relação do reto aqui, né? Então, com os ligamentos. Nessa outra imagem, numa vista lateral, conseguimos visualizar um corte ou parte inteira. Vejam lá, a sínfise púbica, a bexiga urinária com sua uretra muito curtinha, de em torno de 5 centímetros de comprimento, até a vulva. Notem aqui a parede vaginal muito íntima, logo abaixo, muito íntima da uretra, e a parede vaginal, então, se fixando lá no colo uterino. E o colo uterino anteroverso fletido. Olha a tuba uterina, então, dá a impressão que fica mais superior, é mais posteriorizada, abraçando aqui o ovário. Muito íntimo, então, esse espaço chama de recesso ou escavação reto-uterina, e essa outra aqui é vésica uterina, entre a bexiga e o útero. Nessa imagem dá para ver claramente, então, esse peritônio vindo à parede aqui, e ele se refletindo sobre o útero, sobre a bexiga e sobre o útero, criando aqui um espaço entre o útero e a bexiga, que é o recesso vésico-uterino, e lá atrás o reto-uterino, ou fundo de saco. Então, aqui uma imagem de uma pelve, uma imagem muito bonita, mostrando aqui em vivo, né, numa cirurgia, o útero, o fundo do útero aqui, né, a porção, aqui a face posterior dele, a face anterior lá, notem uma tuba uterina aqui, seria a porção do istmo nessa região, aqui é toda a tuba, e aqui, olha as fímbrias, gente, aqui o infundíbulo. Então, essa estrutura parece uma membrana bem vascularizada, abraçando essa estrutura em branco, que é um ovário. Então, aqui eu tenho, isso aqui são fímbrias, né, muito íntimas de quem? Do ovário. Aqui o ligamento útero-ovariano, o próprio ovário. Olha aqui a outra tuba, né? Então, exatamente abraçando quem, gente? Ela fica migrando aqui em cima para poder captar, então, por sinalização, óbvio, captar, então, um óvulo. Essa imagem lateral, muito bonita do neto, então mostra claramente o que a gente acabou de falar sobre os recessos que existem aqui, né? Canal vaginal, perceba a musculatura aqui desse canal vaginal, e se prendendo ao colo uterino, criando 2 recessozinhos aqui importantes, que a gente vai falar de mais à frente, são os fórnices.
fórnice anterior e fórnice posterior. Esse fórnice posterior pode acumular um pouco de esperma numa relação sexual, e aí e o espermatozoide ele pode ficar até 72 horas aqui, nesse meio, que é rico nós vamos falar ainda, rico em vitamina C e suporte energético para ele, e aí depois acabar migrando e encontrar um óvulo aqui fecundar. Então, por isso os erros de tabelinha acontecem por conta de um pouco de esperma que pode ficar no fundo aqui, nesse fórnice posterior, ou até na luz do endométrio, tá? Então, isso caracteriza aquele erro de tabelinha. O útero, notem que ele tem um formato, gente, esses feixes aqui, em várias direções, mostrando o direcionamento das fibras musculares, né? As fibras musculares e também dos tendões que vão dar origem, né? Então, o ligamento cardinal, o ligamento útero-sacro, esse cardinal também chamado ligamento de McEnroe, ligamento redondo, né? E veja, agora aqui laranja e vermelho, e também esses traços escuros aqui, lembra o direcionamento das fibras musculares, né? E, inclusive também aqui em verde e azul, para a formação do ligamento, aqui o ligamento redondo, aqui o ligamento ovariano, redondo e ovariano. Então, as fibras, né, tecido conjuntivo fibroso, parte de dentro da parede uterina para poder fixar esse útero na cavidade pélvica, ok? E aqui mostrando um diagrama desses diversos eixos, né, em espiral das fibras musculares por conta de uma resistência, porque esse útero, gente, vejam vocês, ele gestado, né, com seu inquilino aí uma vida, ele vai estendendo para não romper isso tudo. Então, essas fibras musculares, o direcionamento desses espirais musculares são importantes para poder resistir a essa distensão, tá? O inquilino aqui, né, então tem um concepto dentro do útero, e ele cresce bastante na cavidade abdominal, então ele passa do coto umbilical aqui, ele vai até lá em cima e, obviamente, empurrando todas as vísceras que se encontram aqui para o diafragma. Então, o útero ganha uma proporção grande na cavidade abdominal, por isso aquela globosidade que nós visualizamos numa gestante, né? Então está aí, e por isso essa musculatura é bem importante do útero, esses vários espirais de músculos e feixes musculares. Aqui, mostrando a relação, então, dele com os elementos e por que a mulher tem, então, uma certa urgência urinária constante. Veja, temos aqui um inquilino nesse útero, pesando sobre a bexiga, um pouco de urina aqui acumula aqui, e pela proximidade já a sensação de micção constante. Então, as mulheres urinam bastante a gestante nesse período, tá? Então, o útero, a posição dele na cavidade pélvica, ele fica posterior à bexiga, como eu falei, anteroverso fletido, ou também chamada de anteroversão, que é essa posição normal aqui. No verde, ele já tem uma retroversão. Então, retrovisão, o termo não está legal na tradução. É retroversão, está se fletindo, está se posicionando para posterior. Ele tem o primeiro grau, o segundo grau e o terceiro grau de retroversão. Aqui é anteroversão, aqui é retroversão. Então, flexão para anterior ou flexão para posterior, ok? Então, são 3 graus que podem ocorrer. E um deles pode o ósseo tocar na parede anterior da vagina e impedir, então, a fecundação. Mas o mais complicado seriam essas outras posições aqui, a retroflexão e a retrocessão, e também a anteflexão. Então, veja, a posição normal é anteroverso fletido, anteroversão, né? E aqui ele está totalmente dobrado, gente. Isso é uma flexão. Então, para trás, retroflexão. E aqui, retrocessão. Então, ele está, olha só, na posição anatômica do corpo, mas o colo está posteriorizado, né? Então, o ósseo tocando a parede posterior da vagina. Isso pode ter problemas, assim como esse também. Não passa aqui nem aqui. Não tem como ocorrer uma fecundação, às vezes, né? E a anteflexão, na realidade, é o inverso da retroflexão. Ele está para frente e está fletido. Então, veja, o ósseo toca na parede, dificulta a passagem do esperma aqui, e ainda está fletido. Então, esses 2 casos são bem complicados para uma fecundação. Essa imagem, mais uma vez, chama a atenção para a riqueza desses detalhes do útero. Aqui, nós já falamos, essa outra imagem, então, é um corte que é feito, um corte coronal frontal, temos uma vista, então, anterior. Olha claramente esse endométrio, né? O miométrio, e aqui a parte externa, que reveste seria o peritônio, então chama de perimétrio.
No endométrio, na porção mais final, onde eu tenho aqui o fundo, o corpo do útero e no colo uterino, o colo uterino, colo vem do latim de cervix, de pescoço. Eu não posso falar pescoço do útero, vou falar colo. Mas eu posso falar que esse colo está inflamado, eu não posso dizer que ele é uma colite. Por quê? Sufixo it seria o mais interessante, né? Direcionado para infecção, inflamação, mas colite é voltado para o colo do intestino. Então, colite, quando você fala colite, é aplicado para o intestino grosso, para o colo, uma inflamação do colo. Aqui nós chamamos de cervicite. A cervicite, então, vem de cervix, é uma inflamação desse colo uterino. Então, uma cervicite é esse canal aqui, nós chamamos de canal cervical, né? Então, canal cervical, que é o canal do colo uterino. Isso que é exposto aqui na superfície, na abertura para o ósteo da vagina, então eu chamo isso aqui do colo uterino com o seu ósteo externo do colo uterino, tá? Para o canal. E aqui o fórnice da vagina, aquelas regiões da vagina se prende, então, aqui no colo uterino. Percebemos, então, aqui existem várias pregas, né, palmadas nessa região aqui. Imagine vocês quando o endométrio, então, ele aumenta aqui na sua superfície, justamente se preparando para uma gestação, esse endométrio se prepara, há uma hiperplasia de tecido aí, vascularizado, e o óvulo vem e se fecunda, ou não, se não se fecunda, então todo esse tecido é descamado, e como tem vasos, há um sangramento, e aí nós temos o período, então, da menstruação, tá? Nessa imagem aqui, ainda conseguimos observar a tuba uterina, né, de novo, agora com as fímbrias aqui, o infundíbulo, a ampola, o istmo e a parte que não dava para ver aqui em cima, que é a parte uterina ou transcervical. Então, percebemos aqui, ela tem um epitélio muito grande, nós vamos observar nessa imagem do lado, olha a tuba aqui, então tem um corte número 3 aqui, número 2 aqui, então o istmo, aqui a ampola, e aqui ele está chamando de ampola aqui, istmo aqui. Então percebemos, veja, o número 1 seria a parte transmural, veja, eu quase não tenho um epitélio muito pequenininho, muita musculatura, está invadindo a parede uterina, né, intramural. A porção número 2 aqui, o istmo, então essa aqui. Notem que o epitélio é muito irregular para a superfície, muito irregular mesmo. Então, por quê? Porque aqui eu posso estar, ele está nos movimentos ciliares e elevando quem? Um óvulo já fecundado, né? Ou fecundar aqui. O que é mais comum, então, na ampola. Olha como ela é rica aqui, gente, em projeções, né? De glândulas, mostrando uma mucosa em detalhes muito rica com epitélio aqui, e justamente para quê? Para proteger, né? Irrigar aqui o óvulo. E pode, às vezes, ocorrer a fecundação e ele não, por uma debilidade, esse óvulo não migrar daqui, levando a uma gestação tubária. A gestação tubária pode trazer, então, um problema aqui importante e, inclusive, levar a um abdômen agudo, a um caso de ruptura aqui, então, de tuba rota, ou ruptura com sangramento para a cavidade, porque esse óvulo pode estar crescendo e se implantando aqui, né? Então, isso é cirúrgico. Num corte coronal, vista lateral, gente, da tuba, olha, tiramos o útero aqui, né? Vejam aqui a tuba uterina, na sua ampola, lá no infundíbulo, note o ligamento suspensor do ovário aqui, né? E note as fímbrias e aqui o ovário. Então, vejam, eu tenho a tuba e o ovário. O peritônio vem na parede, se reflete aqui sobre os vasos que estão do lado do útero, que é formando ligamento largo, uma lâmina anterior e uma posterior, se reflete aqui se revestindo revestindo o ovário, eu vou chamar aqui de meso-ovário, onde encontro vasos também para nutrir esse ovário, e lá recobrindo a tuba. Então, onde recobre a tuba, em toda a sua extensão, eu chamo de mesosalpinge. O mesosalpinge, mesovário e mesométrio, ou ligamento largo, nada mais que o peritônio, como já falamos muitas vezes aqui. E através dele que percorrem vasos e nervos. Olha aqui, a artéria uterina, que percorrendo vai se anastomosar com o ramo que vem da ovárica lá em cima, né? Então, é uma anastomose importante. Aqui embaixo, uma uterina também, que são plexo venoso. E aqui o ligamento redondo do útero. Então, foi retirado o útero aqui, e nota que posterior está passando o ureter. Uma imagem muito bem clara para a gente, para ter uma ideia, então, aí do professor Machado, dessa relação que às vezes é complicada para a gente entender.
Notem, então, a cavidade abdominal feminina, ela tem uma característica diferente da cavidade peritoneal masculina. A cavidade peritoneal masculina ela é hermeticamente fechada. A da mulher ela tem uma relação com superfície. Então, veja, isso aqui é o canal vaginal, uma imagem, né? Então, uma histerosalpingografia do útero. Isso aqui é uma sonda, foi colocada uma sonda vesical, foi colocado no canal vaginal até o colo uterino. Foi injetado um contraste. Esse contraste, estamos desenhando para mim aqui o útero, né? Essa histerosalpingografia. E aqui eu percebo que na tuba uterina esse contraste vem e caiu na cavidade pélvica, né? Então, meio de contraste na cavidade pélvica, normal. Agora, desse outro lado, você percebe que não caiu. Eu tenho aqui uma obstrução, eu tenho uma salpingite. E aí, isso aqui não deixa o contraste cair na cavidade abdominal. Isso quer dizer o quê, gente? Vejam, uma vulvovaginite, uma infecção aí por um gonococo, por exemplo, uma gonorreia. Então, um gonococo pode ter numa relação sexual desprotegida, levar uma vulvovaginite, que dá uma cervicite, uma endometrite, vai evoluindo. E aqui uma salpingite para a tuba, e aqui em fora, ou tem, nesse caso, obstrução, por um processo, for uma membrana, ou cai na cavidade abdominal, então tem uma oforite. Pode ser uma oforite aqui, que é óforo do grego, ovário. Então, salpingite, oforite, e caiu na cavidade abdominal quem? Esse micro-organismo. Às vezes, então, pelo peritônio, ele pode migrar lá para cima, para a cavidade abdominal, e isso explica, então, que a mulher tem uma comunicação do meio externo com o meio interno na cavidade abdominal, né? Então, ela pode, por isso é uma questão infecciosa, às vezes vulvovaginite, pode levar uma perihepatite lá em cima, uma infecção do fígado, então a perihepatite, né? E nós chamamos isso de síndrome de Fritz-Hugh-Curtis. E, às vezes, como irrita lá o fígado, quem está em cima do fígado? O diafragma, irrita, então, o diafragma. Irritando o diafragma, a nervação. Por isso, às vezes, tem mulheres que têm uma vulvovaginite, pode reclamar de uma dor no ombro, gente. Porque o frênico, o nervo C3, C4, C5, o frênico vem até o diafragma. E se eu tenho uma irritação do peritônio, o peritônio está abaixo do diafragma, então eu irrito também o diafragma e a própria inervação do diafragma, que é o nervo frênico. Talvez uma vulvovaginite leva um quadro, então, de uma perihepatite hepática, e levando a irritação do frênico, uma dor no ombro. Olha que interessante é a anatomia. Então, aqui só para mostrar a vocês, então, um óvulo sendo lançado, a fibra aqui acaba agarrando, e aí ele transita, pode ocorrer fertilização aqui na tuba, então, nesse segmento, nós falamos que é a ampola, e aí aqui eu já tenho uma divisão celular, já tem uma mórula, ele vai migrando e já vai mudando a sua divisão celular, né? Então vai se multiplicando. Então tem uma fecundação aqui que ocorre na tuba, esse óvulo agora vai fecundado, vai à frente, vai se dividindo, já tem uma mórula aqui, um blastocisto aqui na cavidade uterina, e eu tenho um útero, um endométrio totalmente preparado, né? Bem aqui, com a estrutura, nós já falamos aí, vascular, uma mucosa bem vascularizada, onde por indução hormonal desse próprio elemento acaba implantando aqui na parede uterina. Então, aqui tem uma gestação, ok? Aqui o ovário, então, para lembrar do ovário, que ele aquela estrutura que nós vimos lá, arredondada, oval, né? Ele apresenta, então, aquela artéria ovária, que também veias que vão irrigar e drenar esse ovário. Notem aqui que eu tenho, então, o desenvolvimento de vários folículos, né? Esses folículos estão crescendo, estão aumentando. Aqui tem um folículo maduro, né? Aqui pode ser um corpo hemorrágico, então um folículo com uma erupção na superfície do ovário, né? E causa aquela cicatriz ovariana que a gente pode observar em alguns ovários. E aqui eu tenho um corpo lúteo, células, né? Então vejam, esse aqui é o maduro, aqui um corpo lúteo, ok? Nesse útero, então, ele é irrigado, veja por quem? Eu tenho uma artéria uterina aqui embaixo, né, na ponta aqui do meu marcador, uma artéria uterina, ela chega exatamente à altura do colo, ela é um ramo de quem, gente? Da ilíaca interna. Então, a ilíaca interna, ela chega aqui e envia um ramo para baixo, nesse caso a uterina, essa uterina chega à altura do colo e deixa um ramo descendente que era para a vagina, um ramo superior da vagina, e um ramo ascendente ao redor do útero, aqui na margem lateral,
e é uma artéria toda espiralada. Por quê, gente? Porque quando ocorre a gestação, então esse vaso ele vai acabar se distendendo, igual aquelas molinhas que antigamente o pessoal brincava, né? Então, era parece vários, uma molinha com várias espirais, quando você tracionava, então ela ia distendendo. Então, a artéria tem esse aspecto, ela é espiralada justamente para sofrer distensão depois, assim como as veias. Então, essa artéria uterina nutre toda a parede uterina aqui. Ela se anastomosa aqui em cima, gente, com o ramo da ovárica. A artéria ovárica vem nutre o ovário, deixa ramos para a tuba uterina, se anastomosa com essa ovárica vai dar, essa uterina vai dar a artéria tubária aqui, e aí, por sua vez, há uma anastomose da ovárica com a tubária, né? E irrigam toda a tuba uterina, o ovário e o útero. Lembrando, então, que as veias também, o inverso é proporcional. E nesse caso, percebam aqui, então, a artéria uterina do ladinho do ureter, junto com a veia. Então, não vai ligar esses vasos, há um risco de ligar o ureter, como havia falado. E a mesma artéria uterina deixa esse ramo vaginal, né? E aqui, outro ramo vaginal, esse VA, então, a artéria vaginal, aqui um ramo vaginal da uterina, aqui a própria vaginal, essa anastomosa, irrigando toda a parede da vagina, dos dois lados. E lá embaixo, eu tenho ainda, então, uma artéria pudenda interna aqui, que ela deixa ramo e se anastomosa com a vaginal, tá? Irrigando aqui o pudendo, a genitália externa, ok? Nessa outra imagem, estão mostrando, então, a drenagem linfática. Percebam vocês que na superfície da vulva eu tenho vários vasos linfáticos superficiais que drenam para os linfonodos inguinais aqui, né? E alguns drenam para a cavidade pélvica. Mas aqui, os linfonodos inguinais, esses inguinais, então, recebem a linfa da genitália, às vezes uma lesão, aqui uma herpes, pode promover o aumento do linfonodo, uma vulvaginite, uma lesão, um pelinho inflamado, numa depilação, pode promover esse tipo de inflamação, né? E aí o linfonodo, ele fica engurgitado aqui, vulgarmente chamado de íngua. Pelo amor de Deus, não fala mais íngua. Então, linfonodo infartado, e não é gânglio. Gânglio é sistema nervoso, aqui é linfonodo. Os linfonodos dessa região inguinal drenam a superfície da vulva, né? Da genitália, e aí cai aqui na veia, então, nessa veia femoral, no hiato aqui que existe nessa região, hiato safeno. Bom, aí transita lá ou alguns comunicam-se através dessa parede abdominal para a cavidade pélvica. Desde então, tem vários vasos linfáticos, que são os ilíacos aqui, né? E lá a drenagem, tanto da vagina, da bexiga, aqui do útero, do ovário, todos vão ascender para os linfonodos linfonodos ilíacos aqui, né? E aqui os sacrais, e ascende para os pré-aórticos até chegar lá na cisterna do quilo. Tá? Essa drenagem linfática, então, tem a porção superficial e a porção interna. Já falamos aqui do recém-nascido, 4 anos, o útero, então, puberdade, que um útero adulto, nulíparo, quer dizer, não teve nenhum parto, aqui já teve vários partos, e aqui pós-menopáusico. Aqui, para representar vocês, então, uma aspiração de secreção do fórnice posterior, né? Notem aqui, está fazendo um exame de Papa Nicolau, então está passando um swab nessa região para coletar algumas célulazinhas e passar numa lâmina, e aí eu tenho uma cervicite, essa inflamação aqui. Pode ser grau 1, 2, 3, enfim, existe uma classificação antiga, não sei se é a mesma ainda, mas, então é a cervicite, tá? O Papa Nicolau. E às vezes é necessário fazer uma biópsia, porque tem alguma coisa crescendo ali. Então a biópsia é retirada desse colo uterino, né? E vai para a análise patológica. Também pode ser feito, então, uma biópsia do endométrio, veja. Então, tem um material cirúrgico importante, o canal vaginal, chega aqui, canal cervical, chega no endométrio e ele faz uma curetagem, faz uma biópsia aqui. Então, nesse plano lateral, posterior e lateral, ele vai girando. Ou, às vezes, uma conização, a retirada, então, já pensando que é algo complicado, patológico, não só para a biópsia, como já vou tirar isso para evitar que evolua para um quadro, então, de câncer, né? Um câncer de colo uterino. Aqui essa imagem não ficou boa, era para ser um vídeo, mas não está rodando. Esse aqui é um espéculo, né? Então ele é colocado nesse plano do eixo da vagina, e depois ele roda e é aberto, né? Então, duas abas se abrem lateralmente para anterior e posterior, para se visualizar o colo uterino. Infelizmente, essa imagem não deu para ver. Já falamos da vascularização. Vamos passar a próxima.
já falamos desses vasos. Aqui, então, legal, vamos falar um pouquinho, então, dessa irrigação do útero, né? Veja, a artéria uterina está aqui, ela emite ramos radiais, né, em todo o miométrio, até chegar no endométrio. E no endométrio, elas apresentam, então, essas arterinhas são espirais aqui, né? Não somente na superfície, que nós já mostramos, como também no endométrio, porque elas aqui na pontinha vão se romper aqui com essa mucosa, levando à menstruação. Então, observem aqui essa imagem maior, né? Olha aqui. Então, eu tenho esse plexo arterial bem importante e venoso. A inervação do útero, de ovário e tuba, ocorre por uma inervação simpática através de T11, T12, L1, L2 e L3, principalmente até L2, desculpa. Então, tem essa inervação aqui em preto, que é a inervação simpática, né? Então, a inervação, em preto, são fibras aferentes sensoriais, que levam o estímulo doloroso através desses nervos aqui, tá? Agora, as simpáticas são as vermelhas linhas contínuas, então são pré-ganglionares, são as que saem do gânglio, né, e chegam até o órgão. E as pós-ganglionares, então essa aqui é lisa, sai lá do gânglio paravertebral, chega até o gânglio pré-vertebral e segue através dos vasos sanguíneos, né, até o órgão. E aí a pontilhada, então, são as pós-ganglionares, aqui houve uma sinapse e chega até a tuba através dos vasos. Já de S2 a S4, S2, S3 e S4, eu tenho aqui as fibras, então, que são parasimpáticas, azuis lisas, pré-ganglionares, e as pós-ganglionares, as pontilhadas, né, que o gânglio está próximo aqui dos órgãos desse reprodutor feminino. E as linhas, então, escuras aqui embaixo também, são as fibras aferentes sensoriais, tá? Então, aqui é parasimpático, de S2 a S4, né? E eu tenho o parasimpático, então, de T12 até L2, ok? Seguindo aqui, então, esse plexo, que nós chamamos, então, plexo de nervos hipogástricos. Aqui é um período bem interessante, né, uma brincadeira com vocês, então, o ciclo ovariano, isso é muito da fisiologia, não vou entrar em detalhes com vocês, mas perceber, então, que aqui ocorre, gente, então, após a menstruação, declínio do epitélio, né, então, no primeiro ao quarto dia, depois esse epitélio do endométrio ele vai se aumentando até o 14º dia, que está preparado para essa fase, que é a fase folicular, está preparado para uma fecundação, né? E aí não houve fecundação nessa fase lútea, veja, há um declínio, né, desse endométrio e aí a menstruação, tá? Então, é dividido em fase folicular e lútea, lembrando que a fase folicular, então, eu tenho o estradiol em alta, e na fase lútea eu tenho a progesterona em alta. Aqui uma esterectomia vaginal, então, através do canal vaginal, olha só, isso aqui é um espéculo, já aqui o colo uterino já tem um pinçado, o paciente, obviamente, anestesiado, então, através do canal vaginal, porque o paciente não quer que fique cicatriz, né? Nunca fez cirurgia, teve parto vaginal, não quer ter cicatriz, então, é feito via vaginal essa esterectomia, essa retirada, pode ser parcial ou total do útero. Então, estão vendo aqui ele sendo tracionado por via vaginal, uma esterectomia. Tá? Aqui a mesma coisa, o espéculo, então retirando, então fazendo bloqueios para poder retirar esse órgão aqui, ó, feita a dissecção no canal vaginal, né? Então retirando o colo uterino, ok? Outra imagem, está sendo tracionado, dissecado em todo o seu plano, ligando os vasos, então, que nós havíamos falado, aqui já pinçando por sua vez, cortando, e aí, por sua vez, o fechamento, né, desse canal vaginal. Então, veja, a sonda fica, e aqui o canal vaginal íntegro, ok? E aqui a peça, então, retirada. Olha, não parece uma pera invertida, só que vermelha? Então, isso aqui é o corpo uterino, e aqui o colo uterino. Por que foi retirado? Provavelmente devia ter muito mioma, tumoração benigna, né? Então, geralmente pode ser, esse mioma pode ser um subseroso, está debaixo dessa membrana aqui do perimetro, então o subseroso é mais perto da superfície, no próprio músculo, então,
um mioma intramural, e o submucoso, que é o mais chatinho. O submucoso, ele está abaixo da mucosa, então ele provoca sangramento constante, fora do período menstrual, não tem nada a ver com a menstruação. Vai estar crescendo ali, lesando o vaso, e aí há um sangramento, tá? Então, esse é o submucoso, sangra mais do que o subseroso, que fica debaixo, quase na superfície dele, debaixo do perímetro, né? Então, esse acaba nem descobrindo, né? Você vai por um exame de imagem. Então, lembrando aqui que esse urogenital maço-feminino, é importante comentar, então, da uretra. A uretra, veja, ela é muito curtinha, tem aí mais ou menos 3 a 5 centímetros de comprimento, né? E se abre ali, a parede posterior dela tem íntimo contato com a parede anterior da vagina, que se abre aqui embaixo, né? Então, veja, são órgãos importantes. Aqui, novamente, a uretra, né? Muito íntima na parede anterior da vagina, e aqui algumas glândulas uretrais, que se abrem aqui no orifício, chamados, então, de glândulas parauretrais de Skinner, ok? São glândulas de Skinner, são parauretrais. E aqui o ósseo da vagina. Então, esse é um esquema mostrando a relação. Aqui uma imagem de um paciente, né, durante um transoperatório, mostrando, então, a parede interior da vagina, que é a parede posterior, uma abordagem. Essa abordagem, então, é para o canal vaginal. Perceba essa imagem, então, a vagina, na realidade, é uma membrana, né, bainha do grego, quer dizer, vagina quer dizer bainha, uma membrana tubular que envolve um órgão, na realidade, um órgão músculo-membranoso, né, com uma mucosa, uma submucosa, uma muscular, e que forma em formato de um tubo, e que tem um ósseo na superfície, que é o ósseo da vagina, e lá na porção proximal, esse tubo, ele abraça o colo uterino. Então, abraçando o colo uterino, deixando 2 espaços, um espaço anterior aqui, e um posterior colo, que chamam de fórnice posterior e anterior. Então, está aqui, ele atravessa aqui a musculatura do assoalho pélvico, nesse músculo levantador do ânus aqui, né? Percebam, e aqui embaixo desse diafragma urogenital, também dessa musculatura, ok? Vamos abordar mais à frente aqui agora. Então, veja, a mucosa vaginal, ela apresenta um epitélio, com algumas papilas, né, uma lâmina própria, aqui seria mucosa, e uma camada muscular, do músculo, então, liso, uma camada longitudinal e uma camada circular. E aqui, então, nessa porção mais abaixo, eu vou encontrar feixes nervosos, com seus gânglios, né? Então, aqui uma camada mais externa dessa parede vaginal, ok? Então, é importante falar, já que falamos de reprodutor feminino, desse assoalho pélvico, dessa face e ligamentos da pelve. Então, para entender por que dos prolapsos uterinos, prolapso vesical, né? Urétero-cistocele, né? Da retocele e do prolapso uterino. Então, veja, o útero está aqui, né? Para ter uma ideia, a vagina está aqui, a porção final do útero, início da vagina. Perceba que lateralmente aqui existe uma porção horizontal de um ligamento chamado de pubo cervical. Ele vem do pubis até essa região cervical do óxido, seria o colo uterino, tá? Então, perceba aqui o ligamento transverso, que é esses 2 aqui laterais, são chamados de ligamentos de transverso ou cardinal, também chamado de ligamento de McEnroe, MC-Roe, McEnroe ou ligamento cardinal. Lá atrás o útero sacro, prendendo, né? Então, o útero aqui é o sacro, ok? Então, nesse termo não está legal, reto uterino. Não, na realidade, ele é útero sacro, tá? Sacro uterino, melhor. E aqui o lateral, e esse assoalho aqui, a gente olha a parede da vagina aqui, então se prende lateralmente. E lá a uretra. Vamos mais à frente. Agora, uma vista lateral, vista medial, desculpa. Então, tenho aqui a sínfise púbica, o sacro, perceba a espinha esquiática, né? E aqui, gente, olha o reto, como é também um órgão músculo-membranoso, a vagina e a uretra. Todos estão atravessando aqui o assoalho pélvico. Esse assoalho é formado por músculos. Então, tem um músculo. A gente olha o prefixo, o fixo fica mais fácil. Isquiococcígeo, ele sai da onde? Ele sai do isquio, que está aqui, espinha esquiática, e prende ao cóccix, né? Eu tenho outro músculo piriforme, que foi falado para vocês lá na anatomia 1, na morfo 5, né? Então, piriforme, depois eu tenho isquiococcígeo, depois eu encontrar o iliococcígeo. Veja, do cóccix prendendo ao ilho ao isquio. São laterais, né? E mais à frente, então, tem o pubococcígeo. Gente, é uma decoreba. Todos saem de uma região para o cóccix. Então, pubococcígeo, iliococcígeo e isquiococcígeo, né? Então, esse pubococcígeo é uma parte do levantador do ânus.
Então, que ele abraça aqui o reto, né? Então, notem aqui que a vagina também passa nessa região e a uretra também. Uma vista superior, gente, esse assoalho, então, ele é frágil porque eu tenho 3 aberturas. No homem só tem uma abertura, que é essa abertura para o reto aqui do assoalho, né? De novo, espinha esquiática dos 2 lados. Lá aqui eu tenho o piriforme. Esse, então, é o iliococcígeo, né? Desculpa, isquiococcígeo, e lá o iliococcígeo. E aí, saindo lá da frente para o cóccix também, então eu chamo de esse músculo aqui de pubococcígeo. Sai de síntese púbica ao cóccix. Então, olha que decoreba, gente. Pubococcígeo, iliococcígeo e isquiococcígeo. E esse pubo, então, coccígeo, ele abraça aqui, quem, gente? A vagina, o reto. Então, ele é chamado, então, o músculo levantador do ânus, ok? Então, isso é dos 2 lados. Então, esse aqui é um assoalho, né, pélvico, que é importante a gente conhecer, senão você não entende as incontinências. Isso é uma vista agora inferior, né? Então, veja sobre o outro ângulo, olha o sacro aqui, o cóccix, né? E aqui o isquiococcígeo, o iliococcígeo, e lá na frente o pubococcígeo. E aqui, quem está abraçando, então, o pubococcígeo, ele acaba abraçando, alguns feixes abraçam o reto, né? E existe aqui umas fibras intercruzadas do períneo entre o reto e o canal vaginal. Então, percebamos como isso é importante. Agora, na superfície, vejam, eu tenho inervação dessa musculatura, da pele. Então, aqui, imaginem vocês, lá do Monte Pub, né, dessa região aqui, até esse ossinho, na superfície, que é palpável, que é o isquio, então, eu traço um triângulo aqui, ó. Vejam, esse triângulo, aqui eu chamo de trígono genital. Agora, um triângulo invertido até o ânus, trígono anal. Então, o trígono anal e o trígono genital, tanto no homem quanto na mulher. Então, nesse caso aqui, eu tenho a inervação, que é importante, o nervo pudendo. Esse nervo pudendo passa por um canal chamado canal de Alcock. Esse nervo pudendo, então, ele vai inervar a pele e a musculatura dessa região aqui, né? Que eu tenho esse assoalho, é um assoalho que é voluntário, musculatura estriada esquelética voluntária. Então, tem o nervo pudendo, que abre raminhos aqui anais, raminhos que vão lá para frente, usamos perineais para o períneo, essa região, então, tudo é chamado de períneo. Então, períneo ou perianal, né, ou períneo. Antigamente era chamado, então, de pudendo feminino. Pudendo feminino é a região do períneo. O nervo ficou como nervo pudendo, tá? Por conta dessa região. Então, veja, inerva toda a musculatura aqui, né, dessa região, e eu tenho claramente o assoalho pélvico, com a sua musculatura bem inervada por esse nervo. E esse nervo que a gente faz bloqueio anestésico durante um parto, né? Então, parto vaginal, que às vezes é necessário fazer uma episiotomia, é feito um bloqueio nesse nervo, que é o nervo pudendo, tá bom? Então, vejam, na superfície é importante o médico tocar e identificar para poder fazer o bloqueio. Aqui é uma imagem muito bonita de livros antigos de anatomia, mostrando que ao redor desse pudendo, então, veja a inervação aqui, eu tenho, gente, corpos cavernosos, né, que está aqui número 13, dos 2 lados, e aqui é uma glande com o corpo de quem? Do clitóris. Então, isso tudo aqui é o clitóris, gente. Os corpos cavernosos que se assemelham aos corpos cavernosos penianos, mas ficam aqui internos, né? E aí, aqui o clitóris, né? Nessa outra imagem, então, é bem claro. Aqui a inervação e a vascularização da mesma estrutura. Aqui na superfície, então, vejam, aqui um desenho que era para ter o pudendo, né? Na realidade, o masculino, a mesma coisa. Então, isso tudo aqui é chamado de períneo. E o feminino também, tracei uma linha aqui, de isquio ao isquio, então aqui é a região do períneo, né? E aqui perianal. Aqui trígono genital e trígono anal. Percebam vocês aqui que tem essa dobrinha de pele, que todas as mulheres têm, do ânus até a comissura, chama de comissura labial posterior, né? Então, essa comissura labial posterior, essa dobra de pele é um sinal remanescente que todos nós um dia tivemos aquele sulco uretral, urogenital aberto, que se fechou, né? Então, houve a definição, então, para o desenvolvimento
dos ductos de Miller e atrofia dos Wolff. Então, nesse caso aqui, esse sinal é um sinal remanescente, uma RAF perianal, ok? E lá em cima tem a comissura, então, labial superior e comissura labial inferior. Então, aqui a gente o desenho sempre traz o desenho didático, mas não é dessa forma que se encontra o normal. Então, os lábios estão se encostando, os lábios menores e os maiores. Esses são os lábios maiores, né, são os homólogos da bolsa testicular, ok? E os lábios menores. Os maiores, então, são ricos em pelos pubianos, e os lábios menores não, são mais uma mucosa, ok? Nessa parte aqui, então, lateral da vulva. Então, todo esse complexo aqui na superfície da genitália é chamado de vulva. No inconsciente coletivo chama-se de vagina, mas não, vagina é o canal, né? É o canal aqui, desde esse ósteo externo da vagina até lá o colo uterino. Então, esse canal, esse órgão músculo membranoso. Então, isso aqui é vagina, todo esse complexo aqui é chamado de vulva. V-U-L-V-A. Então, ele é composto por quem? Pelos grandes lábios, pelos pequenos lábios, ou lábios menores, pelo clitóris, que é a sua glande aqui, o corpo é protegido pelo prepúcio, como no homem tem o prepúcio da glande, então existe o prepúcio do clitóris, né? E logo abaixo da comissura que eu vou encontrar quem? Um ósteo da uretra, ósteo externo da uretra, muito próximo do ósteo da vagina, ok? E aqui tem os ósteos para algumas glândulas que vão, essas glândulas Skinner para uretrais, e aqui embaixo as glândulas, que nós vamos falar mais à frente, as glândulas de Bartholin, tá? Então, monte pub, ficou claro? Aqui uma comissura labial e os seus lábios. Aqui na imagem, olha só, aqui está mostrando, tem que se afastar com os dedos para ter esse aspecto que nós falamos. Ela fica fechadinho. Aqui uma cirurgia foi feita, né, mas só para mostrar a vocês, então, que os grandes lábios estão aqui, grandes lábios de uma paciente, e aqui os pequenos lábios. O clitóris, então, ele tem esse aspecto, gente. Ele tem aqui, olha que interessante, eu tenho os corpos cavernosos aqui, são esses dois grandes rosa, aqui em cima o corpo do clitóris e aqui a glande, né? Veja, aqui embaixo eu vou encontrar as glândulas vestibulares, que nessa imagem fica mais claro para a gente. Notem aqui o glande do clitóris com o prepúcio, lá o corpo, né? Os corpos cavernosos, ó, corpos cavernosos e a cruz do clitóris, né? Então, vejam, corpo cavernoso dos dois lados, aqui pontilhado é na superfície, o ósteo da vagina, o ósteo da uretra, né? Então, fica bem mais fácil para a gente compreender nesse aspecto. Então, aqui essa pele é o prepúcio do clitóris, tá? E aqui os pequenos lábios. Aqui uma vulva, então, o lábio maior, lábio maior, lábios menores, né? E aqui aquela prega perianal. Então, é normal, mas em alguns casos você vê o clitóris, então, ele é bem desenvolvido aqui, então, com um corpo bem desenvolvido e com uma glande bem desenvolvida. Então, veja que uma variação anatômica, né, algumas mulheres estão muito hormônio, também pode apresentar, e pode, em alguns casos, levar à confusão com pseudo-hermafroditismo. Na realidade, é um macroclitóris. Aqui tem os lábios menores, os lábios maiores, prepúcio, e quase que esse clitóris, quase que um micropênis. O ósteo aqui da vagina, então, ele tem vários aspectos. Dessa margem do ósteo, chamamos de ímen, né? Então, o ímen anular, que é esse aqui, o ímen septado, o ímen cribiforme, quer dizer, crivado, furado, e o introito gestado. Então, aqui, esse ímen, ele é bem vascularizado nessa região, né? Seria digamos, uma diminuição do ósteo da vagina na mulher que não teve relação sexual ainda. Então, ele é anular, ele pode distender, né? Sangra um pouquinho na primeira relação, e ele volta ao normal. Ou ele pode ser septado, então a mulher pode apresentar um pouco de mais dor, sangrar mais, e o cribiforme, ele é muito fechado. Então, essas aberturinhas aqui são para a passagem da menstruação, né? E às vezes com o tempo, não tendo relação sexual por muito tempo, tem algumas mulheres que optam por não ter relação sexual durante a vida, e aí esses furinhos acabam se fechando, tecido fibroso, né? E às vezes tem que fazer uma pequena cirurgia aqui para poder eliminar a menstruação, porque levando a quadros dolorosos, intensos aqui
no período menstrual. O introito gestado é que já teve uma gestação, né, de canal vaginal. Lembrando, a gestação pode ser um parto cesáreo lá em cima, ou parto vaginal, que é chamado antigamente parto normal. O termo mais correto ficou, então, parto vaginal. Então, ele tem já um introito gestado, né? Então, na superfície, como nós vemos aqui, essa genitália, eu tenho, lembrando que eu tenho a sínfise púbica, né, com seus ramos púbicos, os ósseos aqui. Do lado, então, desse ramo, tem um músculo chamado isquio cavernoso, dos dois lados, tanto no homem quanto na mulher, tá? E existe o músculo transverso superior do períneo, tanto no homem quanto na mulher. Aí, lateralmente, eu vou encontrar um músculo chamado bulbo esponjoso, tanto no homem quanto na mulher. E, veja, o bulbo esponjoso, ele vai envolver os corpos cavernosos no homem, e na mulher aqui internamente os corpos cavernosos, mas por sobre ele eu encontro na mulher aqui a glândula, então, essa glândula que é vestibular, então o bulbo do vestíbulo aqui, a glândula vestibular que vai secretar muco para o canal vaginal aqui. E uma outra glândula de Bartholin que fica mais abaixo, né? Às vezes também pode infeccionar essas glândulas, formar um abscesso. Então, vestibular, né? Por que vestibular? Essa primeira, digamos assim, entre os lábios menores aqui, quando eles se tocam, entre eles e o ósseo da vagina, nós chamamos de vestíbulo da vagina. É igual na cavidade bucal. Entre os lábios e os dentes, eu tenho o vestíbulo bucal, eu tenho o vestíbulo nasal, e agora na genital eu tenho o vestíbulo genital. Então, o vestíbulo é uma antessala, é como se fosse uma antessala para o ósseo do canal vaginal. Então, tem glândulas aqui são vestibulares que secretam muco para essa região, lubrificando essa região, né, para o ato sexual em si, e glândulas de Bartholin, tá bom? Aqui dissecado, nós conseguimos visualizar, então, a uretra, o canal vaginal e a glândula vestibular, aqui o bulbo do vestíbulo, né, com a glândula de Bartholin. Aqui em um desenho, com secção mais aprimorada, o bulbo do vestíbulo, e a glândula vestibular, né, maior, de Bartholin, ok? Lá o canal vaginal, a inervação nós já falamos aqui, ok? Lá em cima o corpo do clitóris e aqui o clitóris é glande. Já falamos dessa imagem, então está repetido. Aqui mais uma vez chama a atenção, então, dessa vulva, nessa relação da musculatura aqui, bulbo esponjosa, que é contínua com essa musculatura levantadora do ânus, né? Que é um músculo esfíncter externo, tá? Então, aqui esse músculo sai exatamente da ponta do ligamento ano-coxígeo com a musculatura ao redor do ânus. Então, tem um esfíncter, esse esfíncter estriado, né, externo, esse esfíncter de controle motor, ok? E aqui as fibras se continuam, então, com o músculo bulbo esponjoso, né, e a face de Gallaudet. Aqui uma peça cirúrgica, mostrando, então, toda a relação na pelve, e a nossa referência biográfica da aula. Então, aqui também deixo para vocês, como todos sabem, nós temos um canal que é o Humane Anatomy no YouTube, onde temos algumas playlists, né? E nosso curso de biomedicina é a playlist do Morph Speech. Então, todas as nossas aulas estão lá para consulta posterior, tá? Então, vocês podem se inscrever no canal, sigam, dá um like para a gente continuar produzindo mais material. Os outros canais são de anatomia prática, estão começando, a anatomia Team House, são anatomia para o curso de medicina e toda a área da saúde também. Então, é importante que vocês tenham esse conhecimento.